Tá. Ok, muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Ele estava me advertindo que nós não estávamos gravando aula. Isso é grave, né? De qualquer maneira, pessoal, então a gente repete o início dessa análise, estruturada, então, no primeiro item de formação do Estado, que é a mera fixação territorial de um povo em áreas abandonadas ou habitada por selvagens. Ou seja, era a verdadeira colonização que se empreendia sobre um determinado local, aonde este povo, então, que era o povo que a colonizou, passava a formatar seus efeitos como verdadeiro Estado. Num segundo momento, nós falamos da emancipação. E eu estava falando que dois exemplos clássicos de emancipação em primeiro lugar, o Brasil, cuja pátria-mãe chamava-se Portugal, e a Inglaterra, os Estados Unidos, cuja pátria-mãe era os ingleses, ou a Inglaterra, que todos, evidentemente, sabemos. Como nos nossos processos de independência, nós exercemos algum conflito, como as nossas guerras de independência, nós, na verdade, fizemos um confronto para tornarmos-nos povos liberados, povos livres, e, assim sendo, ensejadores da criação de novos estados. Estes novos estados que se criaram, na verdade, eram o esforço daquela primeira população que evoluiu ao ponto de tornar aquilo, ou seja, aquela área, território de sua posse, né, definido com marcos divisórios certos e terminados, e, efetivamente, também exercendo os atributos básicos da criação de um Estado, que em seguida iremos verificar. Então, vejam, a emancipação, então, é típica de um processo mais ou menos violento que repercute na instância do território que é dominado, que acaba sendo objeto de exclusão pela pátria-mãe, pelo Estado-mãe, e, com isso, criado um novo Estado. A terceira fórmula e o terceiro processo de formação do Estado, nós poderíamos falar de separação ou secessão, certo? E daí vem o termo secessão norte-americana, que ocorreu naquele grave conflito que tinha como objetivo a divisão entre norte-americano e sul-americano. Ambos lutavam por uma causa comum, uns querendo manter a escravidão norte-americana, em virtude de tornarem-se uma área estritamente escravagista, que era o sul do território, e o norte querendo a liberação dos escravos. Esta luta foi vitoriosa a partir das porções norte-americanas, que com elas eclodiu no término das relações escravagistas no território norte-americano. A separação em primeiro lugar, na verdade, uma ausência de violência grave, certo? O Estado nasce, na verdade, como ocorreu também lá, através de um tratado formado entre as partes envolvidas na formatação de novos territórios. E estes acordos, então, foram acordos que foram estabelecidos invariavelmente de maneira, digamos, mais civilizada entre os países que se formavam naquele momento e a essência daqueles outros países, certo? Que eram colonizadores destas regiões, mas que enfrentaram a chamada separação não mediante uma violência direta, mas através, efetivamente, de um acordo internacional estabelecendo as bases e admitindo a criação de novos estados. Aí temos como exemplo o Uruguai, o Equador, a Venezuela, entre outros estados latino-americanos. E, por fim, nós temos a questão da fusão. A fusão entre estados é quando dois ou mais estados se unem
para criar um terceiro Estado. Um exemplo clássico que vocês, evidentemente, já estudaram no segundo grau é a chamada unificação italiana. Vocês todos sabem que a Itália, hoje reconhecida, era formada por vários estados independentes, República de Gênova, República de Veneza, República de Milão, e todas elas acabaram sendo incorporadas num só estado, né? Aliás, experiência idêntica que ocorreu na Alemanha, onde os estados foram agrupados, criando uma só unidade federativa entre todos os entes anteriormente liberados. Idêntica situação ocorreu na Suécia e também na Noruega. Vejam, então, que as razões fundamentais de criação estabelecem uma regra estruturada e básica, ou seja, o aspecto histórico, a guerra e outros elementos, principalmente os acordos internacionais, foram os grandes formatadores da essência da criação de novos estados. Bom, para que se saiba que um estado nasceu, este estado tem que ser reconhecido pelo resto da comunidade internacional. Acho que concordam com isso. Ou seja, o estado que nasce hoje, e hoje nós não temos muito mais exemplos de novos estados, nós temos ainda pendente uma questão envolvendo a independência de Kosovo, certo? Onde se discute ainda da adequação ou não da independência daquele território na antiga Iugoslávia, que está pendente de soluções até mesmo perante a ONU. Seja como for, a ideia da fusão hoje se reenquadrou em novas modalidades de estruturação. Hoje nós temos a particularização, ou o retorno da particularização, ou também chamado de retribalização. Cada um dos membros de uma sociedade estatal, na verdade, retorna à discussão acerca de sua própria pátria. Isso ocorreu agora, em poucos anos atrás, na questão da Iugoslávia, que criou tantas repúblicas novas como a Sérvia, a Croácia, Montenegro, Kosovo, entre elas, a Bósnia-Herzegovina. Um só estado se subdividiu em várias facções ou vários novos estados de acordo com as tendências étnicas daquele povo. Ou seja, os sérvios que impunham uma guerra para manter a unidade da Iugoslávia, que era mantida até então pelo poder comunista da União Soviética e comandada pelo chamado general Tito, ou generalíssimo Tito, que mantinha com mão de ferro a manutenção destes povos étnicos reunidos sobre a batuta da força, da morte e da tortura. Na verdade, com a desconstituição da União Soviética, ocorrida nos anos 80, nós vemos que estes estados que emergiam no cenário soviético, até então conhecido, na verdade, voltaram à tona a criarem novas unidades federadas para que se estabelecessem, então, novos estados de acordo com cada uma das etnias ali existentes. Esta questão também se verificou e está sendo pacificada ali no próprio Iraque, que, após a dominação pela ONU daquele território e posterior dominação norte-americana naquele território, com a morte de Saddam Hussein, ocorre o quê? Ocorre que nós criamos, na verdade, uma dissolução social entre aqueles povos que se dividiram hoje entre xiitas e sunitas, mais ainda os curdos. Vejam que ali há uma grande tendência em também se criarem novos estados de acordo com os interesses culturais de cada um destas porções étnicas, que são povos que, na verdade, foram unidos à força e realmente não queriam manter o império da força sob a sua cabeça.
Bom, para que se reconheça um Estado, pessoal, eu perguntaria a vocês se sabem quais os 3 requisitos básicos para que exista um Estado, ou quais os pressupostos de um Estado. Povo, território e governo. Muito bem. Povo, o povo, ou seja, a porção, né, humana que vive naquele local, que é o território, ou seja, a área física que é dominada exatamente por este povo, né? Este povo que, na verdade, ali se instituiu e constituiu e, portanto, está sendo gerenciado por um efetivo governo. Então, um povo determinado ou determinável, um governo efetivo e um território fixo. Estas são as condições básicas, segundo a literatura da teoria do Estado de Direito, de que a teoria do Estado informa exatamente a presença destes 3 requisitos para que possamos falar em Estado. Por que, por exemplo, não falamos que a Palestina é um Estado? Alguém sabe esclarecer? Por que a Palestina não é um Estado? E, ao mesmo tempo, por que Israel é um Estado? Né? Temos 2 perguntas básicas. Vocês sabem que Israel não tinha território até o advento da Segunda Guerra Mundial. Os judeus que se espalharam pelo mundo e só retornaram ao território onde hoje é Israel quando a ONU, através de um adendo de natureza constitutivo, estabeleceu qual seria o território do Estado de Israel. Momento em que todo aquele povo se reuniu sob a batuta de seu líder máximo e ali passou a habitar, sim, agora como um verdadeiro Estado. Né? No que tange aos palestinos, o que lhes falta? Por que os palestinos não se constituem num Estado juridicamente considerado? Falta o quê para os palestinos? Vocês sabem que eles constituem-se num povo, um povo bastante ferrenho em termos de luta, em termos de conquistas, mas que não tem obtido grandes vantagens nessa luta e nesta conquista. O que nós temos visto é que inexiste na Palestina um território predeterminado. Na verdade, as áreas que teriam sido destinadas aos palestinos, os próprios palestinos não conseguiram construir o seu Estado. É evidente que quando os americanos auxiliaram os israelenses a criar Israel, aportaram inúmeros recursos financeiros para que isso pudesse ocorrer. O que não foi e não repercutiu em favor dos palestinos, e que por isso mesmo não tiveram a habilidade de criar o seu próprio Estado, que em princípio estaria vinculado àquelas áreas hoje ocupadas por Israel, que é a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Essas regiões que, na verdade, quando criado o Estado de Israel, eram destinadas aos palestinos, os israelenses, logo após, invadiram essas áreas para impedir a colonização palestina na região, que hoje, até hoje, é mantida, embora haja uma mescla de população palestina e população israelense dentro de um mesmo território. Vejam, então, que a falta de um dos requisitos, e aqui no caso o território, fez com que não houvesse possibilidade de criação efetiva de um Estado na concepção criada pelo direito internacional. Território, povo e governo. Eu poderia aderir um 4º elemento que se mostra indispensável ao nascimento de um Estado, qual seja aquele que está estabelecido numa grande convenção internacional realizada na cidade de Montevidéu, em 1930, quando ali se estabeleceu que, para um Estado, além destes pressupostos
constituir-se como Estado integrado na comunidade internacional, seria indispensável este manter relações com os demais Estados da comunidade internacional. Eu estou falando aqui de relações gerais e não só relações diplomáticas. Eu estou falando de relações comerciais, relações culturais, relações financeiras, relações comerciais, enfim, todo tipo de relação que invoque que aquele Estado se relaciona de algum modo. Né? E isto faz com que já haja um reconhecimento da existência de um Estado. E este reconhecimento é um marco inicial, do qual nós vamos conceber a ideia de que todo Estado, juridicamente constituído, território, povo e governo, certo? E consubstanciado da possibilidade de relacionar-se com os demais Estados, é dotado de personalidade jurídica internacional. Portanto, é sujeito de direitos e deveres na esfera internacional. E isto faz com que ele se incorpore à sociedade de Estados que já existem nesta comunidade. Então, vejam, o marco inicial é a constatação do preenchimento destes pressupostos. Devidamente constituídos eles, nós vamos verificar que eles já ensejam uma declaração formal ou não formal de que o Estado nasceu finalmente, originou-se, criou-se. Então, vejam, o reconhecimento de Estado, em princípio, é um ato externo. Ele parte dos Estados que já compõem a comunidade internacional, que já são Estados reconhecidos, e adentra dentro deste novo Estado para declarar que ele existe. E esta existência, sabe o que ela pressupõe? Um simples fato: a existência de um território, um povo e um governo. E, evidentemente, a capacidade de relacionamento. Ora, diante destes pressupostos, não há como não se reconhecer um Estado. Alguns dizem, os Estados Unidos não reconhecem Cuba. Essa expressão é inapropriada, ou melhor, absolutamente inapropriada, porque os Estados Unidos reconhecem, e reconhecem muito o território de Cuba. Tanto é verdade que os Estados Unidos, antes da tomada de poder do Fidel Castro, né, implantando naquela ilha o regime comunista, os Estados Unidos negociaram uma área territorial dentro de Cuba, aonde eles implantaram uma grande ordem militar estratégica dentro do território de Cuba. E isto foi objeto de uma grande negociação entre Estados Unidos da América e o território de Cuba, através do seu governo. Este acordo feito entre eles ainda está vigorando. E ali nós temos a chamada Base Militar de Guantánamo. A Base Militar de Guantánamo, onde, inclusive, foram presos muitos daqueles afegães que se envolveram no conflito armado já intercorrente há mais de 20 anos, e que hoje retoma o território e pretende constituir um novo governo. Isso vocês estão vendo no noticiário diuturno, que está passando no rádio, na televisão. Aquele povo talibã, que na verdade foi uma oposição do regime norte-americano em função do 11 de setembro, que por isso invadiu para afastar os talibãs, conseguiu afastá-los e agora retoma o poder talibã, porque os Estados Unidos abandonaram a região. Certo? Então, isso aqui é uma situação que ainda vamos verificar, talvez ainda neste semestre, das inovações e dos efeitos relativos a esta questão que é gravíssima. Certo, pessoal? Bom, todo ato de reconhecimento, então, é um ato que parte
de fora, ou seja, dos estados que já compõem a comunidade. E ele envolve, na verdade, um ato livre de qualquer estado, um ato livre e, mais do que isso, um ato unilateral. Ou seja, o Estado, quando se manifesta em favor da criação de um Estado, ele vai dizer: eu reconheço que naquele Estado temos território, povo, governo, capacidade de relacionamento, e, com isto, eu declaro a existência jurídica, seja por um documento formal, que é o reconhecimento de Estado, seja por motivos tácitos, ou seja, qualquer outra forma de relacionamento, independentemente de estar ou não escrita. Qual é outras formas de relacionamento que não precisam estar escritas? Vejam, a manutenção de qualquer tipo de relação, comercial, social, cultural, relações até diplomáticas. Essas relações se agregam, então, pessoal, dentro do contexto daquele Estado e começam a determinar que todos os demais Estados começam, então, ainda que vagarosamente, a definir o seu reconhecimento por este novo Estado que está nascendo. Ok? Então, basicamente, um ato livre e unilateral, no qual se aceita, em outras palavras, a constituição deste novo Estado, certo? Se aceita que ele se torne um sujeito de direito internacional. Ou seja, aparentemente, o reconhecimento é o ato que faz com que o Estado viesse a se tornar realmente sujeito de direito internacional, sujeito dotado de personalidade jurídica internacional. Ok? Então, os três requisitos bem guardados e aquele último da Convenção de Montevidéu, que é a capacidade de relacionar-se. Qual é a importância da capacidade daquele grupo envolvendo Estado, território, povo e governo tem para se relacionar? O relacionamento é um ato de independência do Estado. O Estado, por exemplo, ele pode até, na hipótese de estar adquirindo armas de um outro Estado, se estar se relacionando com ele. E isto pode determinar até problemas na ordem internacional, porque vai criar conflitos entre um Estado que está brigando com um novo Estado e um Estado que vem de fora e está suprindo de armamentos aquele que, na verdade, pode criar uma fórmula inamistosa de manutenção de relações. Muito bem. Assim sendo, a capacidade é o ato pelo qual o Estado se faz representar internamente por seu governo e externamente diante de todos os demais Estados, atingindo, então, o patamar de direitos e deveres inquestionáveis que são atributos destes novos Estados. Assim, o direito à independência, o direito à soberania territorial, o direito à honra do Estado, o direito às comunicações e todos os direitos que granjeiam e que são comutativamente desenvolvidos entre todos eles. Todos igualmente são dignos de respeito, porque todos são estruturalmente, juridicamente iguais perante o direito internacional. Bom, a exigência prévia da conformação de personalidade jurídica pelo direito internacional, na verdade, ele vai encetar a criação de algumas teorias básicas, que são teorias que vão tentar explicar se é indispensável este ato de reconhecimento ou não é indispensável. Assim, a primeira corrente é a corrente chamada de constitutiva, ou que aquela que constitui a personalidade jurídica do Estado com o ato de reconhecimento. Ou seja, uma depende da outra. O Estado só nascerá se houver o seu reconhecimento, certo? Então, para isto, seria indispensável o reconhecimento para ele se tornar pessoa.
Agora, nós teríamos aqui diante de nós inúmeras possibilidades de estabelecer que esta teoria meramente constitutiva, que vai impor o reconhecimento, ela não precisa ser tão estruturante quando está demonstrando. Assim, por exemplo, eu perguntaria a vocês, quantos atos de reconhecimento seriam necessários para que um Estado se reputasse criado perante a ordem internacional? Quantos atos seriam necessários para isso? Temos 190 estados no mundo. Vamos imaginar que surgiu um novo. Quantos atos de reconhecimento se mostram necessários? Pessoal, se nós atentarmos para a ideia conceitual de tratar-se de um ato livre e unilateral, nós vamos ver se um Estado reconheceu porque estão presentes estes requisitos, não há por que os demais Estados não reconhecerem, certo? Ou seja, mas eu não concordo com o governo ali composto. Pessoal, isto não é ato para deixar-se de reconhecer. Isto não é motivo para a falta de reconhecimento. Isto é motivo para a não manutenção de relações diplomáticas. É diferente. O ato de reconhecimento é uma mera antevisão de um ato já declaratório, ou que já existiu, ou seja, um território, um povo e um governo. Então, se eu declaro, e essa é a segunda teoria, a corrente declaratória, que vai dizer que o reconhecimento, a rigor, não confere existência jurídica ao Estado. E é apenas uma mera declaração formal de preenchimento daqueles requisitos, né? E, contanto, isso é uma tese prevalecente. Ora, se basta dizer que existe um território, um povo e um governo, como eu vou contestar esta assertiva se existe, de fato, um território, um povo e um governo? Vamos ver um exemplo prático no mundo de hoje. A China continental. A China, comunista, na verdade, não reconhece Taiwan. Taiwan é uma ilha postada à frente do território chinês e que originalmente pertencia à China. O que ocorreu? Com a Revolução de 1948, em que Mao Tse-tung tomou o poder, transformando a China numa área meramente de inclinação comunista, a população, digamos, mais abastada do território chinês, aqueles que tinham bens, tinham recursos, tinham propriedades, eles todos fugiram para a ilha de Taiwan e ali criaram um novo Estado, por eles reconhecido, porque, na verdade, ali se constituiu aquele povo, se constituiu aquele governo, né, de Chiang Kai-shek, que era o seu governante, e que dominou esta fuga para a ilha de Taiwan, e que estruturou-se, então, dentro de um território fixo, uma área estruturada e posse desse território, um governo efetivo e, então, presentes todos os requisitos. Ora, por evidente que a China não reconhece, porque não concorda com o território onde está vinculada ou vinculou-se o território chinês, do Kuwait. Com isto, nós temos a ideia de que o ato chinês não se mostra admissível, porque se ele tem um conflito com Taiwan, este conflito, na verdade, por si só, e até a ruptura de relações diplomáticas com Taiwan, demonstra uma verdade só, que ele reconhece Taiwan. Porque ninguém vai lutar ou vai brigar por alguém que não existe, certo? Então, este relacionamento até inamistoso deles já está a demonstrar efetivamente que o reconhecimento existe. O que não existe é aquele ato bilateral que nós entendemos como um ato de reconhecimento de relações diplomáticas, ou seja, relações amigáveis entre os Estados, relações amistosas entre os Estados. Então, vejam, essas correntes, então, estão a perfectibilizar algumas ideias básicas
a respeito do ato de reconhecimento. Este ato é um ato constitutivo ou é um ato declaratório? O que vocês acham? O que é um ato declaratório? Aquele que declara uma situação pré-existente. O que é um ato constitutivo? É um ato que se constitui a partir da sua prática, a partir da sua origem. Vejam, por exemplo, o território brasileiro. Vamos pegar o exemplo do território brasileiro. Quando se criou o território brasileiro, na verdade, nós obtivemos o primeiro ato de reconhecimento da Inglaterra, que reconheceu aqui um território sob a administração do nosso imperador, Dom Pedro I, certo? E um povo, que são exatamente aqueles que, unidos aos, então, selvagens, né, aos negros e também aos brancos colonizadores, criaram a estrutura de uma nova nação. Este reconhecimento, então, foi feito dentro desses parâmetros. E não haveria nenhum motivo para que Portugal deixasse de reconhecer o Brasil, senão por absoluta inamizade, o que também invoca o princípio do reconhecimento. Tanto é verdade que, em seguida, após a Inglaterra, que era o grande celeiro de Portugal, em termos de alimentação, de manufaturados, etc. e tal, Portugal, imediatamente após, foi obrigada a reconhecer por imposição da própria essência de um território com quem ele mantinha um extremo vínculo de amizade. Bom, o reconhecimento, então, na verdade, ele nasce pela verificação do preenchimento dos requisitos que já existiam antes. Simplesmente, nós unimos-nos e criamos um Estado, o Estado foi formatado e depois, então, alguém de fora chega e diz, não, ali tem um território, povo e governo, então, eu declaro a existência jurídica, né, de Estado X, Y, Z. Seja como for, eu perguntaria, esta expressão tem que ser por documento escrito? Eu já disse que não, né, pessoal? Não há necessidade de um documento formalmente apresentado para que isso ocorra. É claro que um documento escrito traz segurança jurídica, traz garantia de que aquilo foi a manifestação daquele Estado. Agora, 99% dos atos de reconhecimento são feitos de modo tácito, ou seja, o reconhecimento se revela por atos externos, certo? Como o aceite do novo Estado, como pessoa internacional, ocorre em função de um correlacionamento internacional que começa a emergir na compra e venda de mercadorias, por exemplo, né? na formatação de instituições de ensino entre o país e o exterior, na formação de uma cultura própria, entre outros efeitos, e até mesmo, por que não dizer, na aquisição de armas dos países mais desenvolvidos, então, à época. Tudo isso é ato de relacionamento. E, para isso, nós não precisamos atestar este relacionamento. Nós não precisamos escrever que está sendo reconhecido. Certo? Muito bem. E temos também o ato de reconhecimento que se mostra constitutivo, embora ele seja eminentemente declaratório. Declara uma situação pré-existente. Quando é que nós teríamos um exemplo, onde é que teríamos um exemplo de um ato que o Estado nasceu a partir da declaração daquele ato? A declaração do ato, e aqui um pequeno parênteses, ato jurídico significa uma manifestação de vontade de um sujeito de direito, certo? O fato jurídico não depende desta manifestação. Ato é diferente de fato, com F na frente, né? Então, este ato jurídico, que é o reconhecimento de Estado, ele, na verdade, é declaratório, mas excepcionalmente constitutivo. Ou seja, vamos pegar um exemplo clássico, Israel. Israel só nasceu no momento em que a ONU estabeleceu o seu território, porque até então eles não tinham conseguido criar o seu próprio território, certo? Então, constituiu-se o direito relativo a este território, o que é muito importante.
Muito bem. Existe ainda um estágio de progressivo reconhecimento, que é aquele em que as guerras vão se sucedendo dentro de um Estado, existem sublevações de conflitos, de rebeliões, e que vão levando este Estado paulatinamente até o seu reconhecimento definitivo. Muito bem. Pessoal, eu só não quero ficar falando sozinho, quero saber se tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, alguma coisa que seja pertinente ao assunto, ou ainda que não, que possa ser invocada como uma dúvida. Ninguém tem perguntas? Muito bem. Vamos começar a perguntar, pessoal. É importante. Bom, nós temos, então, um ato de reconhecimento que faz nascer o Estado para a ordem internacional. O Estado passa a se tornar sujeito de direito internacional, não só de direito interno. Né? Então, nós temos, assim, que este ato não é o único ato que faz determinar a origem do Estado. Existem outros atos jurídicos que envolvem este ato de reconhecimento. Estes outros atos jurídicos podem ser, por exemplo, chamado, e a segunda hipótese agora, no primeiro reconhecimento de Estado, o reconhecimento de beligerância. Beligerância. Ou, do latim, bellum gerere, que significa fazer guerra. Beligerância. Neste caso, eu tenho que esclarecer a vocês, e eu vou fazer isso através de um exemplo, que talvez não seja o exemplo mais adequado, mas é um exemplo que me vem à mente e que me parece ser bem ilustrativo do que estamos falando. Ou seja, a criação de um Estado que vai ser desmembrado de um outro território já anteriormente concebido. Imaginem-se, por exemplo, e é só uma hipótese, pessoal, que houvesse a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, objetivando criar a República do Piratini. E que isto estaria vinculado à ideia de separar o Rio Grande do Sul do resto do país. Este conflito, que nós chamamos de Guerra dos Farrapos, ele, na verdade, é uma pequena demonstração, talvez imperfeita ainda, da ideia de criação de um reconhecimento de beligerância, de conflito armado, onde os rebeldes, também chamados de subversivos, né, envolvem-se em parte de um território, objetivando formar um novo Estado. Qual é a parte que nós estamos levando como exemplo? O Estado do Rio Grande do Sul. Vejam que quando eu digo, quando eles tomam essa parte, desmembrando este território do Estado-mãe, que é o Brasil, certo? Nós estamos dizendo exatamente que aquela situação que se operacionaliza dentro deste ato é o fato de que esta porção rebelde, na verdade, está lutando com a pátria-mãe para poder manter-se naquele território, enquanto as tropas imperiais pretendiam reconquistar o território rio-grandense para reunificarmos a base do Império Brasileiro. Então, nós temos aqui uma estrutura de uma evidência. E por que eu digo que é imperfeito o exemplo da Guerra dos Farrapos? Porque para que exista esta possibilidade de posse de um território, eu digo posse na detenção dos rebeldes, posse essa que não pode ser violada pelos representantes do Estado-mãe. Ou seja, eles não conseguem adentrar naquela região. Aquilo é posse exclusiva do território dos rebeldes. Mas, na verdade, nós sabemos que a Guerra dos Farrapos não ocorreu com a posse integral do Estado do Rio Grande do Sul. A guerra, na verdade, era uma espécie de corrida dentro do Estado do Rio Grande do Sul, e cada vez que as tropas imperiais venciam alguma batalha, eles que fariam? Eles simplesmente
já estavam adentrando numa área pré-estabelecida pelos farroupilhas, que depois evadiam-se para outra área próxima, estabelecendo um novo governo naquelas áreas. Então, a área de posse efetiva deles nunca foi uma circunstância definitiva, porque, na verdade, havia esta rotatividade na manutenção de determinadas áreas que não eram comprometidas, a não ser bem no final do conflito, quando os farroupilhas tentaram ocupar Porto Alegre e também não conseguiram, porque as tropas, porque o governo porto-alegrense, na época, era aliado às forças imperiais, né? E, portanto, não se permitiu que os farrapos adentrassem na cidade de Porto Alegre, o que demonstra que eles não tinham uma posse efetiva sobre estas áreas. Então, este é o primeiro requisito essencial. Eu estou lutando pela posse de uma área territorial que está no meu poder e cujos inimigos não conseguem adentrar, certo? Então, dentro desta situação, nós vamos criar duas porções a serem reconhecidas dentro do cenário internacional. Qual é o efeito disso? Vejam, por exemplo, que a porção rebelde e a porção vinculada ao Estado-mãe, na verdade, estão numa luta igualitária num primeiro momento. Os imperiais não conseguem adentrar na área farroupilha e estes continuam, e aqui é hipotético, né, pessoal? Estes continuam comandando os destinos daquele território. A identidade de condições que não dá para prever qual é que vai vencer ou perder aquele conflito, vai determinar a exigência de outros requisitos maiores. Por exemplo, os rebeldes devem possuir um exército aos moldes militares. Este exército não é um bando de desorganizados. Tem que ser um exército disciplinado e metódico, como se fosse militar. Tem que ter um coronel, temos que ter um capitão, temos que ter um general, nós temos que ter toda a estrutura de um verdadeiro exército para saber quem manda e quem não manda, quem luta e quem não luta, o que é população civil, o que é população militar. Então, a existência de uma regra jurídica que vai determinar que esta porção em luta, que são os rebeldes, devam estar militarmente organizados. E mais do que isso, eles têm que respeitar o quê, pessoal? As leis e os usos de guerra, certo? O que quer significar que eles têm que respeitar todos os tratados internacionais que foram elaborados para garantir que a guerra só será justa se evitar-se, à medida do possível, o descumprimento de tratados de direito humanitário, como, por exemplo, não atingir populações civis, evitar o bloqueio e a quebra e o bombardeio de prédios históricos, não utilizar-se de certos armamentos proibidos pelo direito internacional, tais como os gases inflamáveis, as bombas incendiárias, as balas dum-dum, que são aquelas que, em contato com o corpo, ela se espalha por todo o corpo, ou seja, aquilo que causa sofrimento desnecessário ao ser humano. Então, vejam, existem certos requisitos que não admite-se, sobre os quais não se admite que seja a guerra uma verdadeira carnificina. Ela tem momentos, tem atos e tem ocasiões em que as regras condicionantes de sua luta seja efetivamente cumprida. Então, vejam, os rebeldes têm que ter posse de um território, têm que ter um exército organizado e outra, têm que respeitar as leis internacionais de guerra. Isto faz com que eles sejam verdadeiros beligerantes. Beligerantes é aqueles que começam a criar uma situação
tais como esta luta armada está prosseguindo no tempo e, por exemplo, já faz 10 anos que a luta continua identificada. E esta população rebelde, na verdade, está sem nenhuma proteção de outros países do mundo. Por quê, pessoal? Porque esta luta interna vai determinar um efeito. Nós temos a mãe pátria, vamos imaginar Brasília, né? Na época era o Rio de Janeiro, certo? A mãe pátria é representada por todo o território brasileiro, menos o Rio Grande do Sul, certo? Que está lutando para a retomada do poder no Rio Grande do Sul. E temos estes rebeldes que estão há 10 anos, ou mais, ou 5 anos, ou 4 anos, mas há muito tempo estão lutando para manter aquela situação. Vejam bem, estes rebeldes necessitam do apoio internacional para alimentarem-se, para obter remédios, armamentos e outros equipamentos que se mostram indispensáveis para a sua própria sobrevivência. E para isso eles precisam manter relações externas com os países vizinhos, principalmente. Estas relações externas, na verdade, são bastante difíceis numa situação como esta, porque nenhum Estado quer relacionar-se com esta população rebelde quando, na verdade, sabe que estaria criando um hipotético inimigo na pátria-mãe ou no Estado-mãe. Ou seja, no momento que eu dou apoio aos rebeldes, eu estou criando uma inimizade com a população do Estado originário do qual foi seccionado o Estado do Rio Grande do Sul. De qualquer sorte, quando nós estabelecemos essa regra, nós estamos vendo que esses rebeldes também não podem ficar, né, de nenhuma maneira, sem as devidas necessidades devidamente atendidas pela comunidade internacional. Então, como é que o Uruguai, por exemplo, poderia dar apoio ao Rio Grande do Sul sem se tornar inimigo da pátria brasileira, por exemplo? Como ele poderia fazer isso? Poderia através de um ato jurídico chamado ato de reconhecimento de beligerância. E o que diria o Uruguai? O Uruguai vai dizer, eu auxilio o Rio Grande do Sul no fornecimento de alimentos, por exemplo, né? E este fornecimento de alimentos é um ato de relações entre nós, mas esta relação, na verdade, é uma relação provisória e temporária, porque eu reconheço que existe no território brasileiro uma luta armada e uma renhida luta armada para a tomada de poder. E esta luta armada, na verdade, está sintetizada no fato de que eu, então, vou me declarar o quê? Neutro neste conflito. Ou seja, estes estados exteriores podem se declarar neutros. Eu não sou nem favorável à mãe pátria, nem favorável aos rebeldes. Eu mantenho relações com ambas as partes e me declaro expressamente neutro em relação a este conflito. Vejam, pessoal, essa neutralidade é um ato, não é passivo, é um ato ativo. Eu tenho que demonstrar que eu sou neutro. Eu não posso admitir a inexistência de neutralidade. A neutralidade só será admissível, né, para efeitos de reconhecer-se a beligerância. O que eu vou dizer? Vamos supor que eu sou chefe de Estado uruguaio. Eu reconheço que no Brasil existe um conflito armado entre o povo do Sul e o povo do resto do país. Este conflito é um conflito que vem perdurando pelos anos. A população rebelde está sofrendo pela efetiva impossibilidade de outras relações internacionais, e isso faz com que eu vou me relacionar simplesmente dizendo que eu me declaro neutro em relação ao conflito. Isto é admissível pelo direito internacional. E por que esta declaração de beligerância ela é meramente temporária ou provisória? Por que vocês acham? Primeiro, porque esta luta um dia vai acabar. Ou o Brasil reanexa o território rio-grandense, ou o Rio Grande do Sul consegue criar o seu próprio Estado definitivamente. E isto vai fazer com que, evidentemente, nós tenhamos um outro passo a ser dado.
como o Brasil já era reconhecido, o Estado do Rio Grande do Sul, que se tornou um novo Estado, agora Piratini, seja o que for, este Estado acabará, né, insertando a ideia de que agora tem que ser reconhecido como um novo Estado, que nasceu daquele efeito beligerante dos rebeldes ali constituídos. Então, vejam, qual é a importância deste reconhecimento de beligerância? É importante também para a mãe pátria, o Estado-mãe. Por quê? Porque com este reconhecimento da comunidade internacional, dirigida aos rebeldes, a pátria-mãe, ela, na verdade, vai se exonerar de qualquer responsabilidade por atos praticados pelos rebeldes. Porque se eu defiro personalidade jurídica aos rebeldes, se eu estabeleço a eles o direito e o dever de respeitar a ordem internacional, este respeito estrito à ordem internacional será cobrado. E, portanto, na verdade, a mãe pátria vai se exonerar de quaisquer responsabilidades no momento em que eles forem reconhecidos. O que, aliás, é muito bom, porque eles podem causar algum problema em relação a estes países que agora se partiram ao reconhecimento de sua primeira situação. Segunda ideia vinculada à fórmula de reconhecimento de nascimento originário do Estado. Então, reconhecimento de Estado e reconhecimento de beligerância. Nós temos um novo reconhecimento a ser discutido, chamado reconhecimento de insurgência. Todos estes nomes são devidamente habilitados perante o direito internacional. O estado de insurgência é diferente do estado de beligerância. Por quê? Esta insurgência ocorre quando no Estado ocorre a subversão política. Ou seja, como se fosse uma guerra civil dentro do Estado. Ou seja, ela não pode ser considerada juridicamente porque, na verdade, tudo está marchando para a verificação de que aquilo é um grande ato de conflito emaranhado e confuso. Então, o que nós temos no estado de insurgência? Os insurgentes, na verdade, não têm direitos nem deveres na esfera internacional, como têm os beligerantes. E estes insurgentes, na verdade, eles podem até ser classificados como verdadeiros bandidos ou terroristas, porque eles, na verdade, estão mitigando de uma fórmula de rebelião, que é aquela fórmula utilizada contra as disposições do direito internacional. Por que os talibãs são tão temidos pelo povo do Afeganistão? Porque eles não respeitam as leis estabelecidas pela ordem internacional. Eles podem utilizarem-se de todos os meios, por mais cruéis que sejam, para tentar manter e dominar o território daquele Estado. Isto é insurgência, e esta insurgência é punida pelo direito, e não amparada pelo direito, certo? Então, veja, se um governo legal, eventualmente, os reconhecer, ele deve, na verdade, não simplesmente lhe garantir um troféu, mas, na verdade, lhes garantir a sua posição como verdadeiros prisioneiros de guerra, porque eles são bandidos. Atos correspondentes ao banditismo. Então, o que nós estamos falando para vocês é que esses atos dos insurgentes não envolvem qualquer responsabilidade do governo legal. Esses insurgentes são, então, assim, como se fossem os talibãs hoje, no Afeganistão, que invadiram, que tomaram o poder e são, na verdade, terroristas. E vão encetar um conflito vinculado ao próprio terrorismo, que, na verdade, já ocorreu com o nascimento dentro do Afeganistão da pior das tendências terroristas, que foi a chamada Al-Qaeda de Bin Laden, que todos vocês conheceram. Muito bem. Então, o reconhecimento de insurgência não tem reconhecimento pelo direito internacional.
Por outro lado, nós temos um último ato de reconhecimento, chamado reconhecimento de governo, ou seja, o governo constituído. Esta regra de mudanças de governo se faz, em princípio, na fórmula prevista na Constituição Federal, ou seja, através de eleições livres, né, e universais. Estas eleições livres e universais são o modo regular de substituição de governos, certo? Então, ela vai demonstrar que este ato de reconhecimento de governo é uma situação legal desenvolvida através dos meios adequados e legalmente previstos, ok? Então, vejam, se houver alteração deste sistema político em função de que o governo eleito mudou de posição política, tornando-se eventualmente de esquerda ou de direita, que não interessa muito o caso, nós, na verdade, vamos ter que concluir que foi o povo que escolheu e, em função disto, a forma de governo tem que ser admitida até o seu final, que, evidentemente, poderá ser ensejada por eventuais exceções legais, tais como impeachments e outras fórmulas que todos nós conhecemos. Chegando ao poder, ocorre que alguns governos chegam ao poder através de meios graves, drásticos, através de conflitos armados. Este poder recebido de modo violento, né, e muitas vezes clandestino, certo? Ele é contrário às constituições federais. E, assim sendo, a situação é diversa, bem diversa do reconhecimento regular de governo, certo? Os estados devem agir, então, os estados da área internacional devem agir com muita cautela a reconhecer esses novos governos, para verificar que eles realmente vão assumir a máquina administrativa e que eles vão ser aceitos pelo povo, certo? Isso é uma situação que vai determinar certa delonga na solução do conflito, até que todos realmente reconheçam aquele governo, porque ele nasceu de modo imperfeito, modo irregular, não pelo modo legalmente previsto. Assim, um movimento revolucionário, um golpe de Estado, que tem caráter político, certo? Determina que a comunidade internacional tenha que contar com elementos que garantam uma continuidade deste governo com o tempo. Então, assim, muitas vezes o retardo na manifestação de um novo governo que já assumiu todo o poder, mas que ainda está pendente de administrar a máquina de todo o Estado, na verdade, é um ato indispensável para que outros estados venham reconhecer a situação de beligerância. Muito bem. Nós definimos com vocês, então, aqui, pessoal, a ideia de que nós temos 3 fórmulas de nascimento do Estado. Uma regular, que é aquela origem naquele tripé, território, povo e governo, mais capacidade de relacionamento. Um segundo movimento, que é o reconhecimento de beligerância, que se estabelece através de uma situação de fato ocorrida dentro de um Estado e que vai determinar uma espécie de divisão entre uma porção rebelde e uma porção relativa àquilo que era originalmente o Estado. Então, este conflito, que é um conflito regular em toda a história da humanidade, quantos foram os conflitos entre Estados que ocorreram para a criação de novos estados no território europeu sobremaneira e que, na verdade, consolidaram verdadeiros estados de beligerância, onde, evidentemente, criaram-se vários novos estados diante de um conflito armado. Vejam o caso, por exemplo, da divisão da Iugoslávia entre sérvios, croatas, muçulmanos e outros, que eram tudo um só Estado, né? Este Estado, que nós chamávamos de Iugoslávia, era um Estado dominado pelos soviéticos, ou seja, um regime comunista, repito, dominado pelo general Tito, que, na verdade, pela força,
pelo bradar das armas, mantinha o povo junto na sua disponibilização. Ou seja, eram sérvios, croatas e muçulmanos convivendo no mesmo território e sendo inimigos uns dos outros. E aqui originaram-se tantos novos estados. O estado da Sérvia, o estado da Croácia, Montenegro, a Bósnia-Herzegovina, Kosovo, entre outros. Este é um caso clássico de beligerância. Nasceu de um conflito armado e terminou com a criação de vários, não um só, mas vários estados que foram seccionados a partir daquele primitivo estado. De qualquer forma, ainda temos o exemplo clássico do estado de insurgência, onde a tomada do conflito é de meio violento, que pode ser, eventualmente, até por pessoas que não tenham nenhuma dotação de personalidade jurídica, como os terroristas propriamente ditos, que seriam, então, elementos desprezíveis perante a ordem internacional, e por isso eles não recebem, né, a dotação de qualquer personalidade. Eles existem como são, e não existem porque o direito os fez, né? Eles, na verdade, agem ilicitamente, e este ilícito faz com que eles não tenham nenhuma proteção. Então, o governo que ali é constituído não vai se responsabilizar pelos atos praticados pelos mesmos. E, finalmente, o reconhecimento de governo, né, pessoal? É um reconhecimento que se estabelece dentro de uma determinada porção de Estado, que é exatamente aquela porção chamada governo, que se estabelece, em primeiro lugar, pelo modelo democrático das eleições, ou pelo modelo violento do golpe de Estado, né? Ou ainda através de outros métodos não muito ortodoxos, que vão fazer com que este reconhecimento de governo seja um ato praticado pelos Estados exteriores de modo muito cauteloso, dentro de certas premissas. Eu tenho que aguardar que o povo assuma este novo governo. Eu tenho que aguardar que este novo governo assuma toda a máquina administrativa e tenha poder sobre os poderes constituídos, o legislativo, o executivo e o judiciário, dentre outros efeitos. Bom, pessoal, diante destas premissas, eu estou, então, elencando com vocês o primeiro ponto relativo às relações entre Estados. Este ponto está vinculado, então, basicamente, à questão da estrutura e o nascimento do Estado propriamente dito. Na próxima aula, eu vou trazer a vocês as noções sobre o território do Estado, que são noções importantíssimas, que eu vou tentar, eu realmente tenho uma certa dificuldade de estruturar aulas dentro de um sistema, digamos, muito rápido e muito célere, porque este estudo do território é muito importante. Nós teríamos a rigor que estudar sobre direito marítimo, sobre direito aeronáutico, sobre territórios, solo, subsolo, regiões abissais dos oceanos, áreas jurisdicionáveis, áreas não jurisdicionáveis, e toda a estrutura de uma série de questões que envolvem a soberania do Estado dentro do seu território, ou seja, solo, subsolo, águas internas, mar territorial e espaço aéreo sobrejacente. Vocês sabem que essas disciplinas todas são indispensáveis em certos cursos, principalmente, por exemplo, nas ciências aeronáuticas, onde se vai analisar a questão estabelecida sobre o direito aeronáutico e o direito aéreo, que são duas porções distintas. Nós temos que também, dentro das formações militares, que estudar o solo e o subsolo dos territórios de estados, e temos que estudar em relação ao estudo de maior amplitude ao nível marinho sobre o que é o mar territorial, até onde vai o mar territorial, qual é a sua extensão e por que essa extensão, o que fala o Tratado da Jamaica sobre este assunto, o que trata o Tratado de Montego Bay sobre este assunto, o que trata o Tratado do Atlântico sobre esse assunto. Enfim, o assunto é muito extenso. Eu vou tentar alinhá-los dentro de um conteúdo mais restrito, porque eu também não quero contemplar muito conteúdo
para a nossa próxima prova, que é agora já no próximo mês, né? Então, eu, a partir de então, vou elaborar as questões de prova e vou repassá-las a vocês, certo? Esperando que todos vão muito bem, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, perguntas? Alguém tem pergunta? Vamos lá, Helena, pode falar. A tua prova ela vai ser entre 3 dias para fazê-la ou tu vai dar mais tempo? 3 dias, que agora é determinação geral. Tá bom, obrigada. Eu até o semestre passado fazia uma semana, agora é 3 dias só, infelizmente. Mas no semestre passado tinha alguns professores que davam uma semana, outros davam 3, então eu queria saber mesmo. Houve um conflito exatamente por isso. Alguns faziam de um jeito, outros faziam de outro. Então, vamos obedecer a ordem. Pessoal, vamos criar uma estrutura em que vocês possam, eventualmente, nessa prova, operar um pouco a nível prático este direito internacional, do modo que vocês possam discuti-lo com seus colegas, inclusive, se entenderem necessário. Vocês terão à disposição livros, terão à disposição todo o material que está incluído no Moodle, certo? E não esqueçam, pessoal, quem quiser assistir a nossa próxima aula, tá? Por favor, inscrevam-se lá no tópico 15, certo? Do plano de ensino do Moodle lá, certo? Alguma outra pergunta? Nenhuma pergunta? Não? Eu ainda fico no aguardo dos alunos que não ainda me trouxeram seu nome. São mais 2, né, Lourenço? Não me engano, 3 lá, né? Mais 2 alunos, eu infelizmente não tive oportunidade de pegar o nome deles naquele momento. Conversamos bastante depois até, mas não peguei. Mas de qualquer jeito, se eles assistirem esse vídeo, eles sabem que a gente tem que anotar isso dentro do Moodle. Ok, pessoal? Tudo bom, Mara? Tudo certo? Lorenzo, Helena, Bruna, Bibiana? Tudo certo. Tudo certo? Eu agradeço por hoje e vamos dar uma descansada agora, certinho? Obrigado, Tchau. Boa noite. Até mais. Até mais, até logo. Tudo de bom. Um abraço. Mara, já foi, vai ficar. Boa noite, Mara.